Bom dia! Estamos de volta. Nosso sol já está brilhando lá fora, aquecendo, Senhor, o nosso dia, né? O Senhor que aquece a nossa alma, aquece a nossa vida. Hoje nós vamos estar fazendo a conclusão dessa série de devocionais sobre como nós somos enraizados, né, em Cristo e quais são os lugares escondidos onde Deus nos desenvolve. Nós estivemos estudando sobre o solo da intimidade, o solo da humildade, o solo do serviço e também o solo da comunidade, né? Os lugares aonde Deus nos desenvolve, nos faz florescer. E nós vamos hoje então fazer essa conclusão dessa série de estudos, né? E hoje nosso devocional, ele tem um tema muito especial: enraizados na fonte. Então, nós usamos nesse tempo um personagem muito importante que foi Davi e também o nosso Salvador Jesus, né? Aprendemos então com eles muitos princípios importantes de como nós podemos continuar florescendo em nossos desertos, né? São muitos desertos que nós vivemos, às vezes espirituais, emocionais, físicos, e hoje estamos vivendo nesse tempo de pandemia, um tempo ímpar, e que eu continuo acreditando que Deus está desenvolvendo algo muito poderoso, não só nas nossas vidas, mas também em toda a humanidade. A importância de nós cedermos, né, a Deus o direito de trabalhar, de realizar os seus processos para olhar como nós estamos vivendo. Eu acho que nós estávamos vivendo muito distante do propósito para o qual nós fomos criados, não só como filhos e filhas de Deus, mas também como comunidade, como humanidade. E eu acredito que Deus está gerando algo muito poderoso, mas nós precisamos nos entregar a esse processo. Então eu gostaria de começar lendo o texto de Isaías, capítulo 11, versículo de 9 a 10. E eu acho que ele é um versículo profético para os nossos tempos. E diz assim: ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, e será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Jesus é o nosso lugar de descanso. Nós já falamos nos nossos devocionais anteriores, mas aqui é uma promessa de que todas as nações buscarão a raiz de Jessé, e ele será como uma bandeira para todos os povos, e também será o seu lugar de descanso glorioso. Tanto Saul como Davi, eles foram ungidos reis sobre Israel, e os dois reinaram a mesma quantidade de anos, cerca de 40 anos cada um. Os dois alcançaram vitórias e também um sucesso significativo, mas os dois também cometeram erros enormes. Entretanto, os frutos deixados por esses dois homens não poderiam ser mais diferentes. Foram diferentes. Saul foi lembrado como o rei que foi rejeitado e lançado fora por Deus. Foi o rei que tentou fazer as coisas à sua maneira e tentou matar seu sucessor, apontado por Deus. Davi, por outro lado, ele foi lembrado como um rei segundo o coração de Deus, o rei que valorizava a presença de Deus, que sempre se arrependia dos seus pecados e não apenas passou com sucesso o cetro ao seu filho Salomão, mas veio a se tornar também o ancestral, o pai do Messias.
Para toda a eternidade, Cristo ressurreto é chamado do Filho de Davi e assenta-se no trono de Davi. E é difícil compreender a magnitude, a significância que tamanho legado que Davi deixou. Deus atrelou o seu nome a um homem que viveu milhares de anos atrás, e isso sim é um fruto duradouro. Jesus nos diz que nós devemos dar frutos, e frutos que permaneçam, frutos duradouros, frutos eternos. A diferença, então, entre Saul e Davi estava aonde? No seu sistema de raízes. Saul nunca foi plantado no solo da intimidade. Davi, ele foi treinado no solo da intimidade enquanto cuidava das ovelhas do seu pai. Ele não foi também treinado no solo do serviço, da comunhão, como foi Davi, nem da humildade e nem da mansidão. Foi, acima de tudo, ele nunca se conectou de uma forma profunda e permanente à fonte onde Davi foi conectado. Mas o que era essa fonte? Qual é a fonte onde Davi foi conectado e trouxe frutos, não só para o seu tempo, mas para o que estamos vivendo e também para a eternidade? Esse fruto era Jesus. No livro de Apocalipse, Jesus disse a João o seguinte: eu sou a raiz e o descendente de Davi. Apocalipse 22:16. Em inglês, ele diz: eu sou a fonte, na tradução, né? Numa versão em inglês, tem algo interessante que eu achei, que diz assim: eu sou a fonte de Davi, herdeiro de seu trono. Davi, ele estava enraizado em Cristo, assim produziu um fruto duradouro, ou seja, Cristo. Se o fruto da vida de Davi tivesse sido de outra fonte, o seu legado não teria qualquer influência hoje em nossas vidas. Ele seria apenas mais um rei antigo da história que é contado para nós. Mas a fonte de Davi é a mesma que a nossa, é aonde nós estamos enraizados. Aonde? Jesus é a fonte da vida. E é dele que nós tiramos os nutrientes para florescermos e darmos frutos, e frutos que durem. A mais do que isso, nós também temos que entender duas coisas a respeito de Davi. Temos o exemplo, então, supremo de que Davi, ele se alimentou de uma fonte, e a fonte era Jesus. A fonte de Davi é a mesma fonte nossa. E mais do que isso, nós temos duas coisas que Davi nunca teve. Temos o exemplo do supremo de Cristo, de como nós estamos enraizados no solo da intimidade, do serviço, da humildade, da mansidão e também da comunidade. E nós temos, então, uma conexão mais rica e profunda com Jesus por conta do sacrifício que ele consumou na cruz. Davi, ele tinha intimidade com Deus, mas a intimidade, mais intimidade, na verdade, de que nós temos, como alguns de nós têm. Mesmo assim, ele tinha apenas um vislumbre do tipo de intimidade que Cristo estava disponibilizando a nós. A intimidade de caminhar com Cristo em amizade, em parceria e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos tudo isso a nosso dispor se permanecermos enraizados em Cristo Jesus. Da mesma forma, Davi experimentou os benefícios
de servir e identificar-se como um servo de Deus até o fim. Mas Cristo, ele demonstrou uma vida ainda mais enraizada no solo do servir. Ele não apenas serviu ao Pai como um servo fiel, mas ele fez isso como um filho fiel. Mostrou-nos como esse relacionamento, que não existe alegria maior do que servir, mas também servir aos seus. A palavra de Deus que nós devemos o quê? Servir os domésticos da fé. Davi sempre teve maior alegria na sua vida em servir. Por último, nós vemos muitos exemplos claros nas quais Davi, tanto antes quanto durante o seu reinado, então ele foi fortalecido, ele foi consolado, ele foi apoiado pela comunidade à sua volta. Ainda assim, a nossa experiência, né, de comunhão com Cristo é ainda maior do que de Davi, pois ele vive em cada um dos membros da sua família, e sua graça flui em nós e através de nós quando entregamos nossas vidas uns pelos outros. Jesus é a nossa casa, Jesus é a nossa habitação, nossa vida é o seu lugar, o lugar aonde ele habita. Nós temos essa experiência sobrenatural e espiritual de termos esse Jesus a quem Davi anunciava, a quem Davi celebrava, hoje habitando em nós. Então, o legado que ele nos deixou, né? Mas a pergunta é: qual o legado que você vai deixar? Nós fomos chamados para gerar frutos que durem para a eternidade, assim como Davi, como Cristo. Mas como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que fazer primeiro, como que nós vamos dar frutos, e frutos que sejam eternos, que perdurem para sempre. A nossa escolha sempre deve ser permanecer em Cristo. E permanecer é algo muito importante na nossa vida. Você, para permanecer nele, precisa deixar que ele o ensine a confiar nele todas as vezes, até mesmo nos nossos momentos de fraquezas. Nós temos que permitir que Jesus nos ensine nos nossos momentos difíceis, de crise, de desânimo, de tristeza, muitas vezes de desesperança. Deixar que ele nos ensine suas preciosas lições. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos deixar que ele nos plante aonde ele quiser, para que nós possamos florescer. Nós devemos acatar o seu tempo e o seu modo de nos fazer florescer, de nos fazer desenvolver então as nossas raízes. Nós precisamos deixar que ele nos leve, né, a lugares aonde ele pode aprofundar as nossas raízes. Nós precisamos continuar acreditando que no solo da intimidade os frutos serão para sempre, que no solo da humildade, que no solo da mansidão, que no solo da comunidade, do serviço, nós poderemos dar frutos e frutos em abundância. Nós precisamos acreditar nisso. Todos os dias nós precisamos escolher olhar para o sucesso que os homens oferecem ou nos deixarmos ser tratados pelaquilo que Deus considera um sucesso. Então, nós precisamos entender que aquilo que o homem oferece, o sucesso que o homem oferece, ele é passageiro. Mas aquilo que Deus oferece para nós em Cristo Jesus permanece para sempre. E nós devemos escolher qual o caminho de Davi ou o caminho de Saul. Nós devemos orar, e a minha oração é para que nós escolhamos ser alguém, que sejamos enraizados na fonte que é Jesus.
Amanhã nós vamos dar início a um novo momento de devocional e nós vamos então falar de como nós podemos permanecer em Cristo Jesus. Nós vamos estar então estudando uma série de devocionais a respeito de João capítulo 15, a oliveira verdadeira. Que Deus abençoe cada um de vocês e que hoje seja aquele dia onde nós sejamos firmados e temos então a firmeza de que a nossa vida realmente está enraizada em Cristo. Ele é a fonte de toda a frutificação na nossa vida. Que Deus abençoe você e até amanhã com a nossa nova série de devocionais sobre qual? A oliveira verdadeira, né? Então nós vamos estar estudando e que Deus abençoe você. Até a próximo dia.